Olá pessoal, eu sou o professor Rafael Barros, essa é a nossa segunda aula do curso de Eletrônica. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre semicondutores. Agora nós vamos falar um pouco sobre a mobilidade de portadores de carga nesses elementos, nesses materiais, e um pouco sobre o processo de dopagem eletrônica que nós comentamos na aula anterior. Bom pessoal, então existem basicamente dois mecanismos de condução, de portadores de carga no material semicondutor intrínseco, tá? O primeiro é a corrente de difusão e o segundo é a corrente de deriva. Nós vamos falar um pouco agora sobre a corrente de difusão, certo? A corrente de difusão é uma corrente resultante de uma distribuição heterogênea de lacunas ou elétrons. Então, como por exemplo a gente tem aqui uma ilustração de um material semicondutor, pode ser uma pastilha de silício, por exemplo, em que a gente tem aqui o eixo X, e a gente tem uma concentração maior de lacunas aqui no início do material, à medida que nós se afastamos aqui, nós temos uma concentração menor de lacunas. Então, se a gente plotar isso aqui num gráfico, uma distribuição da concentração de lacunas aqui ao longo do eixo X, a gente vai ter alguma coisa mais ou menos nessa forma aqui, Ou seja, eu tenho inicialmente uma concentração alta de portadores e à medida que eu me afasto aqui no eixo X, eu vou ter uma concentração menor. Então, naturalmente, haverá no material uma distribuição desses portadores de carga. É uma distribuição que acontece espontaneamente e essa distribuição, portanto, vai criar momentaneamente uma corrente, um fluxo de cargas aqui no material e essa corrente, ou melhor, a densidade de corrente, que é a corrente de difusão, pode ser dada por essa fórmula aqui, tá? Em que o JP aqui vai ser a densidade de corrente, no caso, densidade de lacunas, nesse exemplo aqui. O Q é a carga do elétron, que é uma constante, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. O dP aqui é uma constante do material, que é conhecida como constante de difusão de lacunas. Para o caso do silício, essa constante é de 12 centímetros cúbicos por segundo. E no caso, se os portadores de carga forem os elétrons, nós podemos reescrever essa equação da mesma forma, apenas trocando o sinal da carga, já que o elétron tem uma carga negativa, aqui vai ficar positivo, e a densidade de corrente aqui de difusão dos elétrons será dada também por Q vezes aqui no caso a densidade, a constante de difusão de elétrons, o dN, que aqui para o caso do silício é 34 centímetros quadrados por segundo, é maior do que a das lacunas. Vezes a taxa de variação aqui a distribuição aqui das cargas, dos elétrons ou das lacunas aqui também. Então, essa é a maneira que a gente tem de calcular essa corrente de difusão, que é uma corrente que não é uma corrente sustentada, é uma corrente que ocorre temporariamente no material para esses casos em que há uma distribuição heterogênea de cargas, como esse exemplo que a gente está dando aqui. Ok? Bom, como eu comentei, o outro mecanismo de condução de portadores de carga no material intrínseco, no material semicondutor intrínseco, é por meio da corrente de deriva. Tá? A corrente de deriva ela ocorre quando um campo elétrico é aplicado ao semicondutor. Então, nesse caso, o campo elétrico ele vai acelerar os portadores de carga do material, sejam os elétrons livres, sejam as lacunas. Não é isso? Então, à medida que o campo acelera essas cargas, elas vão adquirir uma velocidade que nós chamamos de velocidade de deriva. E essa velocidade de deriva ela pode ser calculada por essa equação aqui, para o caso das lacunas e para o caso dos elétrons. Em que
o μp que está posto aqui é a mobilidade de lacunas ou a mobilidade de elétrons, para o caso da outra fórmula, né? Também é uma característica, uma propriedade do material, que para o caso do silício a gente vai ter aqui 480 cm² por volts e 1.350 cm² por volts para o caso dos elétrons. Esse primeiro valor é para o caso das lacunas. E o campo elétrico, né? O módulo do campo elétrico, o que é o E aqui, dado em volts por centímetro. Então, é possível calcular, né? Se você tiver, por exemplo, uma pastilha de silício intrínseco, você aplicar um campo elétrico uniforme nessa pastilha, a gente consegue calcular qual é a velocidade que os portadores de carga vão adquirir em função do campo elétrico, né? Se há um movimento de cargas elétricas, como nós comentamos, então haverá também, obviamente, uma corrente elétrica, né? Esse movimento de cargas ele vai dar origem a uma corrente elétrica que é conhecida como corrente de deriva. E a densidade dessa corrente de deriva no material pode ser calculada por essa fórmula aqui, né? Em que eu tenho Q como sendo a carga do elétron, vezes P, que é a concentração de portadores de lacunas, o μp, que é a mobilidade das lacunas, mais N, que é a concentração de elétrons, vezes o μn, que é a mobilidade dos elétrons, vezes o módulo do campo elétrico. Ora, se a gente observar bem essa equação aqui e relembrar lá dos conceitos fundamentais de circuitos elétricos, a gente vai observar que, na verdade, essa equação ela é um caso particular da lei de Ohm, né? Em que eu vou ter aqui a corrente, aqui no caso é uma densidade de corrente, né? Mas seria o correspondente da corrente, o campo elétrico, que seria o correspondente da tensão, e, portanto, esse termo aqui do meio, ele tem que ser o inverso da resistência, ou resistividade do material, né? Então, na verdade, por meio dessa equação aqui, que é um caso particular da lei de Ohm, eu consigo escrever a resistividade do material semicondutor intrínseco como sendo dada por essa fórmula aqui, ou seja, é 1 sobre a carga do elétron vezes a concentração de lacunas vezes a mobilidade de lacunas mais a concentração de elétrons vezes a mobilidade dos elétrons, ok? Então essa também é uma propriedade importante dos materiais semicondutores intrínsecos. Bom, e aqui nós temos um exemplo, tá certo? Para a fixação desses conceitos. Então, o enunciado é o seguinte: qual a resistividade elétrica de um silício intrínseco com 1,5 vezes 10 elevado a décima portadores por centímetro cúbico? Então, nós sabemos, né, que acabamos de comentar aqui que a resistividade de um silício, de um material semicondutor intrínseco, pode ser dada por essa relação que está aqui apresentada, né? Então, se eu tenho a quantidade de portadores que foi informada aqui, eu consigo calcular porque todos os outros elementos da fórmula são constantes. Lembrando que, para o caso do silício intrínseco, né, a quantidade de lacunas é igual à quantidade de elétrons. Então, essa quantidade de portadores que está dada aqui, ela é igual tanto para o P quanto para o N, né? Então, substituindo aqui na equação esses valores, né, a quantidade de portadores e também as constantes, tanto a mobilidade de lacunas como a mobilidade de elétrons e a carga do elétron, então nós vamos chegar aqui a uma resistividade de 2,28 vezes 10 à quinta para o silício intrínseco, que é uma resistividade aí que pode ser considerada uma resistividade típica para um semicondutor no estado intrínseco, tá? A gente vai ver que essa característica muda quando eu tenho um semicondutor que não é intrínseco, ou seja, que passou por um processo de dopagem. Que é justamente o que nós vamos falar agora, tá? A dopagem eletrônica. Então, a dopagem eletrônica, ela é um tratamento químico do material intrínseco, um tratamento químico no material semicondutor intrínseco, tá certo? Esse tratamento ele consiste na adição de impurezas de forma proposital, com o objetivo de torná-lo rico em portadores de carga.
Então a gente viu que o material intrínseco ele pode possuir portadores de carga em função da ionização térmica, mas sempre haverá uma quantidade igual de elétrons e lacunas no material intrínseco, né? Contudo, nós podemos alterar isso através do processo de dopagem. Então nós temos dois tipos de dopagem. O primeiro deles é a dopagem tipo N, né? Nesse processo de dopagem, os portadores majoritários do material resultante serão os elétrons, ok? Por isso que é conhecido como tipo N. E ele é obtido com a adição de uma impureza pentavalente ao cristal de silício, ok? Então tem que ser uma substância que possua 5 ligações químicas, né? E aí ela será uma substância pentavalente, como por exemplo o caso do fósforo, tá? O outro tipo de dopagem é a dopagem do tipo P, em que os portadores majoritários são lacunas. Então eu tenho portadores positivos, de carga positiva no meu material. Ela é obtida com a adição de uma impureza trivalente no cristal de silício, ou seja, apenas 3 ligações químicas. Como por exemplo o boro, tá? Aqui eu tenho uma ilustração que vai facilitar o entendimento dessa questão de dopagem do tipo N e dopagem do tipo P, certo? Então aqui eu tenho uma ilustração do cristal de silício intrínseco, certo? Ou seja, sem nenhuma impureza. Então o silício ele possui 4 ligações químicas aqui, né? É uma característica do átomo de silício. Então ele vai ter 4 elétrons aqui fazendo ligação com outros 4 elétrons do outro cristal de silício, tudo bem? Então, no processo de dopagem do tipo N, o que é que eu disse, né? Eu disse que a gente vai adicionar um material aqui pentavalente, como por exemplo o fósforo. Então o fósforo, ele vai entrar aqui através do processo do tratamento químico, né? Ele vai substituir um dos átomos do silício aqui. Então ele tem 5 elétrons na camada de valência dele, ele vai fazer 4 ligações com os silícios vizinhos aqui no cristal e vai sobrar um elétron livre aqui na camada de valência. Isso quer dizer que eu vou ter no meu material a formação de elétrons livres. Então nesse caso, o elétron livre não está sendo gerado pela ionização térmica, ele está sendo criado pelo processo de dopagem e, portanto, não haverá uma lacuna correspondente para esse elétron, né? O resultado aqui, eu terei um material, no caso aqui do tipo N, com excesso de portadores de carga negativa, com excesso de elétrons, ok? Esse é o material tipo N, obtido através da dopagem tipo N. Para o caso do material tipo P, eu comentei que nós iríamos adicionar um átomo trivalente, ou seja, um átomo que só possui 3 elétrons na camada de valência, como por exemplo o boro. Então está ilustrado aqui o boro, eu tenho 3 elétrons que vão fazer ligações químicas com os átomos de silício vizinho aqui da estrutura e um dos átomos aqui, um dos elétrons aqui vai ficar sem o seu par correspondente, ou seja, essa ligação ela está incompleta, de forma que eu tenho aqui uma lacuna formada aqui por esse átomo do boro, né? Então, uma lacuna, a gente já comentou sobre isso, representa um portador de carga positivo, né? Então, eu tenho aqui uma lacuna que não foi criada pelo deslocamento de elétrons, e sim pelo processo de dopagem. Portanto, eu vou ter um excesso de lacunas nesse material do tipo P, ou seja, um excesso de materiais, um excesso de portadores de carga positiva. Então, na dopagem do tipo N, a impureza é chamada de doadora. Por quê? Porque, como a gente viu, ela vai estar doando elétrons para o material, tá? E a concentração de átomos doadores é chamada de ND. Então, nesse caso, quando a gente estiver no equilíbrio térmico, a quantidade de elétrons, concentração de elétrons no material, vai ser praticamente igual à concentração de doadores. Por quê? Porque, como a gente viu, a quantidade de elétrons liberadas pela ionização térmica é muito pequena. A gente viu lá que é da ordem de 1 para 1 bilhão. Então,
Basicamente, os elétrons livres que presentes no material serão os elétrons adquiridos pelo processo de dopagem, né? Então, são os elétrons doados. E de forma equivalente, para um material do tipo P, a impureza, no caso, é chamada de aceitadora. Por quê? Porque ela está, ao invés de doar elétron, né, ela vai ficar com uma falta de elétron. Então, ela vai estar deixando lá uma lacuna no material, né? Então, a concentração, nesse caso, é chamada de Na, é a concentração de aceitadores. E, de forma equivalente, a quantidade de lacunas nesse material vai ser praticamente igual à à concentração de aceitadores, né? Dado que a quantidade de lacunas gerada pela ionização térmica é muito baixa. Então, basicamente, eu vou ter quantidade de lacunas iguais à quantidade de aceitadores. Ok? Em ambos os casos, porém, isso é uma característica importante, a concentração de elétrons vezes a concentração de lacunas permanece constante. Tá? Então, eu tenho essa relação aqui que vale tanto para o material dopado pelo tipo N quanto o material do tipo P. Né? Então, a concentração de elétrons vezes a concentração de lacunas, ela vai ser sempre igual à concentração de portadores ao quadrado. Ok? Isso nos dá o seguinte, que a concentração de portadores minoritários pode ser obtida, né, para um material que tenha sofrido dopagem eletrônica a partir dessa relação. Então, no caso do material tipo N, os portadores minoritários são as lacunas, e eu vou ter aqui que as lacunas podem ser dadas pela concentração de portadores, concentração total de portadores ao quadrado sobre a concentração de doadores. No caso do material tipo P, os portadores minoritários são os elétrons, né? E aí a concentração de elétrons vai ser igual à concentração total de portadores ao quadrado sobre a concentração de aceitadores. Beleza? A concentração de portadores majoritários é independente da temperatura, ou seja, os valores ND e Na, como a gente já havia comentado, eles são obtidos pelo procedimento de dopagem, não são obtidos pela ionização térmica. Tá? Então, no caso dos portadores minoritários, né, as concentrações N e P, ela continua sendo uma função da temperatura. Por quê? No material dopado, por exemplo, no material dopado pelo tipo N, em que eu vou ter uma concentração ND aqui de doadores, eu ainda vou ter uma concentração lá, apesar de o material ser rico em elétrons livres, eu ainda vou ter uma concentração de lacunas muito pequena, que vai ser gerada pela ionização térmica. Né? Essa concentração ela é dependente da temperatura. Tá? É importante nós termos esse conceito da microestrutura do material. Bom, e aqui um exemplo para a gente fixar esses conhecimentos que nós acabamos de discutir. Tá? O enunciado é o seguinte, em um silício tipo N, a concentração de dopantes é 10 elevado à 17ª, ou seja, no caso, se ele é o tipo N, né, a concentração de dopante aqui é os doadores. Né? Então, eu tenho o ND igual a 10,7 portadores por centímetro cúbico. Né? E a pergunta é, qual é a concentração de elétrons e lacunas no material a uma temperatura de 300 Kelvin? Então, o material tipo N, eu sei que a quantidade de elétrons é aproximadamente igual à quantidade de doadores. A gente acabou de discutir isso. Né? Então, eu posso já dizer que a concentração de elétrons é igual a 10 elevado à 17ª portadores por centímetros cúbicos. Eu respondi a primeira parte da pergunta. A segunda parte é a quantidade de lacunas. Né? Então, nesse caso, eu tenho que utilizar aquela relação em que relaciona-se a concentração de portadores a concentração de doadores com a concentração de portadores total. Para isso, eu preciso encontrar aqui a concentração de portadores no material. Né? Então, aquela relação que a gente viu na primeira aula, né, da concentração de portadores no silício intrínseco permanece válida. Então, a gente vai substituir aqui os valores. Né? São todos constantes, com exceção da temperatura, que ele deu aqui 300 Kelvin. Então, eu vou substituir aqui na fórmula
E eu vou chegar ao valor de Ni quadrado igual a 2,26 vezes 10 elevado a 20. Então, eu vou utilizar aquela relação em que eu sei que a quantidade de portadores minoritários no material do tipo N é igual à concentração de portadores total ao quadrado sobre a concentração de doadores. Substituindo aqui os valores, eu vou chegar a uma concentração de portadores de lacunas no material igual a 2,26 vezes 10 elevado ao cubo portadores por centímetro cúbico. Então, vocês observem que eu tenho uma concentração de elétrons muito maior, né? 10 elevado a 14 vezes maior do que a quantidade de lacunas. Isso porque eu tenho um material dopado tipo N, né? Em que a gente já discutiu que ele é rico em elétrons. Então, por isso eu tenho a quantidade de portadores de elétrons muito maior do que a quantidade de lacunas nesse material. É a característica do material tipo N. Ok? Bom, pessoal, e assim nós encerramos a aula de hoje, né? Nós vimos os conceitos relacionados à mobilidade de cargas no silício intrínseco e também discutimos um pouco sobre o procedimento de dopagem dos semicondutores, tá? Espero que vocês tenham gostado. Sintam-se à vontade para nos dar feedbacks a respeito do formato das aulas e nós nos vemos na próxima aula.